Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Essa noite eu queria compartilhar algo que realmente eu fui muito tocada e ministrada pelo Espírito Santo, e eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite para receber algo muito especial da parte de Deus. Amém? Nós estamos final de ano, né? Caminhando para 2022, e normalmente nós nos deparamos com aquela pergunta, né? Que será? Será que eu cumpri com tudo que Deus gostaria que eu cumprisse? Será que eu fiz da forma correta? Será que eu agradei esse ano o coração de Deus? Você se pergunta essas coisas? Eu me pergunto. Ixi, eu tô com o iPad do Jorge aqui. Jesus amado, deu um tilt nele. Não está funcionando, amor. Hashtag preciso de um iPad para mim. Tá ali, né? Eu sei. E essa noite eu queria compartilhar, se você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Esther. Queria compartilhar sobre essa mulher. E realmente, você crê que Esther cumpriu com o propósito? Quem aqui não conhece a história de Esther? Você pode ser bem sincero e levantar sua mão. Não tem problema, nós vamos viajar no livro de Esther. Amém, todo mundo, glória a Deus. Então, você concorda comigo que Esther cumpriu o seu propósito? Amém? Você concorda comigo que o primo dela, Mardoqueu, cumpriu com o seu propósito? Amém? Então, Esther, né, uma mulher tão ministrada, e nós, mulheres, gostamos muito de ministrar sobre Esther, ouvir muito, ler muito sobre Esther, e ela nos ensina, e o livro dela é tão rico, e em cada detalhe nós podemos aprender mais e mais com essa mulher. Então, essa noite eu queria falar com você sobre alguns pontos que Esther nos ensina para que nós venhamos a cumprir com o nosso propósito, com aquilo que Deus nos designou a fazer. E muitas vezes nós passamos por situações não tão agradáveis, situações difíceis, confrontadoras, e eu sei que, assim como eu, algumas vezes nessa caminhada, você se perguntou: Deus, o Senhor esqueceu de mim? Deus, o Senhor está ouvindo as minhas orações? Deus, realmente o Senhor existe? Realmente o Senhor está trabalhando ao meu favor? Porque a palavra diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Mas em muitos momentos, ou em alguns deles, quando nós nos deparamos com situações difíceis, muitas vezes nós perguntamos: será que realmente Deus tem trabalhado enquanto eu durmo? Será que realmente Deus tem ouvido as minhas orações? Será que realmente Deus tem colhido as minhas lágrimas? E nessa noite eu quero falar para você que Deus age, mesmo sem aparecer. Mesmo sem nós visualizarmos, Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Assim como Ele agiu na vida de Esther. E muitas vezes é nesses momentos difíceis, nesses momentos de que nós estamos clamando por um agir do Senhor sobrenatural, é que Ele está nos conduzindo a viver o nosso propósito. Porque, fala a verdade, quando a coisa não está assim tão do jeito que a gente quer, é o momento que nós estamos mais facinho para o agir de Deus. Você concorda comigo? Que a gente fica: Deus, eu estou aqui, Deus, fala comigo, Deus me responde, por favor. E Deus vai movendo em nosso favor. E quando nós vemos
ali, Esther, ela vivia, e no começo do livro nós vemos isso, que o período que ela vivia era um período muito difícil. Era no pós-exílio. O povo de Deus, Israel, tinha sido preso na Babilônia, foi escravo lá. E nesse período que Esther está vivendo ali é o pós-exílio. E Esther estava ali numa terra, ela era peregrina naquela terra, num povo que não era o seu povo, um povo que tinha costumes e religião totalmente diferente dela. Já é difícil, não é verdade? Você viver no meio e nos costumes com religiões totalmente diferentes daquela que você está habituado. Mas Esther, ela era órfã de pai e mãe. A Bíblia relata que ela era órfã de pai e mãe e que ela foi adotada, criada por seu primo Mardoqueu. Em algumas versões é Mordecai. Então Esther, ela era hebreia e vivia ali na Pérsia, sobre o domínio do Império Medo-Persa. Então, você consegue imaginar que a vida dela não era muito fácil? Você consegue entrar na sua imaginação? Eu gosto de imaginar as histórias bíblicas. Que ela vivia um conflito, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Ela foi criada por um primo e vivia numa terra que não era a terra dela. A vida de Esther era bem difícil. Ela era pobre e ela não teria oportunidade naquela terra. Então, nós vemos no decorrer da história que o rei Xerxes, que era ali o rei da Pérsia, um rei muito famoso, ele decide fazer um banquete para 127 províncias que ele comandava. Então, ele chama ali os 127 príncipes e começa a dar festas e mais festas. Gente, foram 180 dias de festa. É festa que não se acaba mais, não é verdade? E ali a coisa começa a mudar para a vida de Esther. E nessas festas, gente, não eram só festas, né? Essas festas, elas aconteciam e ali tinha muitas articulações políticas. Muita coisa acontecia naquelas festas. E o rei, para ser um rei bacana, né, para fazer algo diferente, para democratizar aquelas festas, ele decide chamar os súditos desses 127 províncias. O rei, na verdade, ele estava querendo ali se mostrar. E para se mostrar bem se mostrado, para ser o ó do Borogodó, né, a última bolacha do pacote, como diz o Jorge, o que ele faz? Ele manda chamar a rainha Vasti, que a Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa e muito linda. Porque ele queria mostrar para todos aqueles príncipes, para todos aqueles súditos, a mulher maravilhosa que ele tinha. E Vasti estava numa festa também, com outras mulheres. E Vasti diz, não, eu não vou. E não foi, gente. A rainha não foi, não obedeceu o chamado do rei. E o rei Xerxes, a Bíblia conta que ele ficou louco da vida. A Bíblia não diz bem assim, né? Mas na minha linguagem, ele ficou louco da vida. E ele abaixa um decreto dizendo que a rainha Vasti não poderia mais acessar a sua presença. E eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, quando o rei abaixava um decreto, assinava um decreto, nem o próprio rei poderia revogar aquele decreto. Então, os administradores do palácio ficam de cabelo em pé
e falam: meu Deus, o rei está sozinho, o rei está solteiro. Vasti não vai mais poder, mesmo que ele se arrependa, Vasti não vai mais poder acessar a sua presença. Então, essas pessoas sugerem ao rei para que ele faça um concurso para achar a sua esposa. E aqui nós vemos algo acontecendo e Deus movendo o quebra-cabeça da vida de Esther. E todas as mulheres poderiam acessar esse concurso, poderiam participar de todo esse concurso. E Esther estava ali. E amadas mulheres, não era qualquer processo que teria que passar essas mulheres. Elas tinham que ficar 1 ano se embelezando. Veja que legal, né, gente? Eu ia curtir. 1 ano se embelezando, passando creme, né, arrumando cabelo, para ir então à presença do rei. E Esther estava ali, entre essas mulheres, uma jovem, pobre, órfã de pai e mãe, de uma raça considerada ali uma sub-raça, ou seja, uma mulher totalmente improvável de ser escolhida a rainha. E a Bíblia diz que Esther foi a que agradou aos olhos do rei. Aí, nós vemos algo tão tremendo, porque fala a verdade, sabe aquele filme Água com Açúcar? Eu gosto de assistir esses filmes assim, Água com Açúcar. E normalmente no final do ano eles lançam, né? Eles lançam esses filmes, né? O Príncipe do Natal, esses filminhos assim, vocês estão ligados nesses filmes? Esses filmes assim, de plebeia a rainha. Gente, isso já existia, eles estão copiando a Bíblia. Esther foi de plebeia, uma menina pobre, órfã, a rainha. Depois de 1 ano de embelezamento. Fala a verdade. Deus, ele é tremendo, não é? Vocês concordam comigo? Gente, vocês estão dormindo? Vocês estão com muito calor? Estão com a pressão baixa? Estão ou não? Então ajuda aí. Fala amém, glória a Deus, que Deus, ele é tremendo, amém? Ele faz coisas, gente, que aos nossos olhos é loucura. Ele tira a improvável. E talvez você pense assim, puxa, mas propósito, fazer algo para Deus, fazer diferença no reino. Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho habilidades nenhuma. Não sei fazer nada. Não falo tão bem. Eu quero te dizer que você é a filha do rei. Que você é o filho do rei dos reis. E é Ele que te capacita, é Ele que mexe todas as peças do quebra-cabeça, para que o propósito que Ele tem para a tua vida se cumpra. Não é nas nossas forças, não é na nossa capacidade. Esther, ela não tinha nada a favor dela para ser rainha ali, da Pérsia. Ela era judia. Ela não tinha nenhuma linhagem real. Mas Deus nos chama para entrar nessa linhagem real. É Ele que nos dá acesso ao palácio. Amém? Então Esther fez isso. Ela foi lá e ela agradou o coração do rei. Eu queria que você abrisse Esther no capítulo 2.
no versículo 7, que fala assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. A primeira lição que Ester nos ensina é que o nosso propósito não se resume ao nosso lugar de origem, mas o nosso propósito é o nosso destino. Não fiquem atrelados ao seu passado, ao que aconteceu de ruim lá atrás, as coisas que não saíram de inconformidade. Talvez você seja uma órfã de pai ou de mãe. Talvez você tenha até um pai e uma mãe, mas você não teve um convívio adequado. Eles não foram tão presentes na tua vida. Talvez você teve uma decepção muito grande no teu passado. Mas não fique preso ao seu passado, porque Deus tem algo tremendo para o seu destino. E em toda essa história de Ester, nós podemos perceber o agir invisível de Deus. Deus por trás das entrelinhas, Deus mexendo as coisas, Deus se movendo ali. E o mais impressionante é que, se nós lermos o livro inteiro de Ester, em nenhum momento nós vamos ler a palavra Deus. É o único livro da Bíblia que o nome Deus não aparece. Mas do começo ao fim, nós vamos vendo Deus agindo. E isso fala algo tremendo para mim e para você. Que você muitas vezes olha para a sua vida e fala assim: eu não consigo ver Deus nesse negócio. Eu não consigo ver Deus agindo. Eu não consigo, mas Deus está agindo. Ele não nos abandona. Ele vai fazendo, e à medida que nós vamos nos entregando, quando a gente olha para trás, você fala: Deus estava agindo. Deus se moveu aqui, e é por isso que eu estou aqui. E é isso que eu quero levar você a enxergar um pouquinho, esse andar da carruagem na vida de Ester. Então aqui o texto nos diz que Ester, ela era órfã, que ela foi criada por Mardoqueu como filha. E aqui eu achei tremendo também, que a palavra, o nome Mardoqueu, no original grego, significa guerreiro. Então Ester, quando Mardoqueu adota ali ela, Deus está falando para Ester: você vai passar por muitas dificuldades, você vai ter muitas lutas, mas eu já preparei um Mardoqueu na sua vida. Eu já preparei uma pessoa que vai lhe treinar para você vencer. E é isso que Deus fala para mim e para você. Deus já colocou nas nossas vidas um Mardoqueu. Uma pessoa que vai nos treinar para o nosso propósito profético. E Mardoqueu foi esse homem na vida de Ester. E muitas vezes não enxergamos o Mardoqueu que Deus colocou nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós projetamos, idealizamos que Deus coloque alguém específico. Mas não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas a vontade dele.
Nós precisamos nos dobrar e perguntar ao Senhor: quem é o Mardoqueu que o Senhor colocou na minha vida? Eu preciso perceber quem é essa pessoa que Deus levantou ao meu lado para me adestrar, para que eu cumpra o meu destino profético. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. E muitas vezes falar para Deus: Deus, como o Senhor me enxerga? Como o Senhor me vê? Abre os meus olhos, porque eu não me acho capaz. Mas se o Senhor está mandando que eu vá, eu vou. Se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Se o Senhor quer que eu fique calada, eu vou ficar calada. Se o Senhor quer que eu caminhe, eu vou caminhar. Porque eu confio que o Senhor tem um destino para mim. Que o Senhor tem um propósito para mim. Então, no versículo 20 do mesmo capítulo 2, nós vemos que Esther não tinha revelado aquele povo. Então, Esther casa, né, gente? Daí, Esther, ela é escolhida. Ela casa e vai para o palácio, o rei Xerxes escolhe ela. E no versículo 10 diz o seguinte: Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. E Mardoqueu aqui não proíbe Esther porque ele tinha vergonha da origem dele. Não. Ele proíbe Esther de contar a sua origem porque era uma questão de sabedoria. Era algo que ele estava orientando Esther a fazer. E muitas vezes nós agimos sem sabedoria. Nós vamos no impulso. Nós fazemos as coisas, colocamos os pés pelas mãos. Você já pensou Esther entrando lá no palácio? Órfã, pobre, peregrina, uma menina judia. E se ela chegasse assim: ai, eu sou judia, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. E muitas vezes assim a vizinha faz isso, né? Fica murmurando, porque daí você fica: que nada acontece comigo, né? Porque todas as coisas acontecem lá no vizinho, comigo nada. Deus me abandonou, Deus não me ama. E às vezes, quando nós entramos nessa vibe da murmuração, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Nós não conseguimos enxergar o Mardoqueu que está ao nosso lado, nos orientando: menina, dá para você ficar quieta? Dá para você ir orar um pouco mais? Dá para você perceber que Deus está agindo? Dá para você parar de olhar para o teu umbigo e começar a olhar lá na frente? Porque lá na frente você tem uma luz no fim do túnel. Você tem um processo a percorrer, mas Deus, Ele está contigo. Esther não fez isso. Esther não ficou se lamentando. Esther, ela soube ficar quietinha. Ela obedeceu Mardoqueu. E você percebe aqui que Mardoqueu não explica para ela: ó, Esther, você não conte, por causa disso, só falou assim: olha, você não conte a tua origem. Vá calada, fique calada, faça aquilo que mandarem você fazer, seja obediente e tudo vai dar certo. E Esther não conta que ela era judia. Fica quietinha, ela agiu com sabedoria. Mais uma vez, ela ouve a instrução de Mardoqueu. E aqui, então, nós vemos que Esther, ela não fica presa ao passado dela, ela toma posse ali. Ela podia ter falado: não, mas quem sou eu para ser rainha, meu rei? Você escolheu a pessoa errada. Não sou ninguém, eu não posso ser rainha. Eu não tenho estirpe de rainha. Ela poderia ter feito isso ou não?
Poderia, gente. Quantas vezes eu e você, nós fizemos isso? Não, para isso não. Nossa, não dou conta não. Não tenho habilidades, não. Mas a gente não entende que é Deus que está conduzindo. Esther não fez isso, Esther tomou posse. Ela falou assim, o rei me escolheu? Muito que bem. Agora eu sou rainha Esther. E então ela não ficou presa ao passado dela. Ela resolveu caminhar e andar conforme Mardoqueu a orientava. E eu e você, nós também somos filhas do rei. Nós também, a Bíblia diz que Deus nos faz rei e sacerdotes. Nós também temos que tomar posse disso. E muitas vezes, e nós vemos isso dentro da igreja, as pessoas elas continuam vivendo nesse espírito de orfandade. E você é filha, você é filho do Rei dos Reis. Você toma posse disso? Você é filha, você é filho. Então, entre nesse reino. Tome o seu lugar nesse reino. Aquilo para que Deus lhe chamou para fazer nesse reino. Esther, gente, ela tomou posse. Sou rainha. Agora eu vou comer do bom e do melhor. Agora eu penso no guarda-roupa. Vou me vestir com o que eu quiser. Rainha, gente, vocês conseguem imaginar? Uma mulher pobre, sem perspectiva, órfã de pai e mãe, de repente, ela é rainha. Ela tem acesso ao rei, aquele reino. Ela tem amas que a servem. Um monte de vestido, um monte de sapato, gente. Eu fico muito animada com isso. Se você não fica. Mas ela ficou quietinha ali, em silêncio, sem falar da sua origem. E ela se torna a salvadora da sua nação. Então, muitas vezes, o nosso silêncio vai fazer total diferença no nosso destino. E outra coisa que eu acho tremendo na vida de Esther é algo tão precioso, porque a Bíblia diz que ela foi adotada, que o primo Mardoqueu, ou Mordecai, adotou ela como filha. E Mordecai a orientava. Então tem duas coisinhas aqui muito preciosas: adoção e orientação. Deus também nos adota e nos dá um destino. Deus também nos adota e nos dá descanso. Deus também nos adota e nos capacita. Deus também nos adota e mostra como nós vamos passar pelo processo de embelezamento. Deus também nos adota e nos orienta quando nós precisamos falar e quando nós precisamos ficar quietinhos. Então, o segredo para nós cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas é primeiro tomar posse da nossa filiação em Deus, dessa adoção de Deus sobre as nossas vidas, que nós somos filhos, e ouvir a orientação do Pai, que muitas vezes virá pelo Mardoqueu das nossas vidas. Amém? Tem uma frase que diz assim: ninguém tropeça em uma montanha, você tropeça em pequenas pedras. E geralmente essa frase ela é utilizada para dizer que nós caímos nos nossos pequenos erros. Mas essa noite eu queria trazer algo quase que igual, mas numa perspectiva um pouquinho diferente.
Muitas vezes nós escutamos pequenos conselhos. Tão pequeno esse conselho. E desconsideramos os pequenos conselhos. Por exemplo, esse: não conte a sua origem, fique na tua, não fale. É um pequeno conselho, não é verdade? Você concorda comigo? E às vezes a gente desconsidera os pequenos conselhos. E pode acontecer que esse pequeno conselho desconsiderado vai ser uma pequena pedra aonde nós vamos cair. Talvez, se Esther não tivesse ouvido Mardoqueu e tivesse contado a origem dela, talvez ela não tivesse conseguido cumprir com o seu propósito. Deus está nos ensinando a ouvir os conselhos daquelas pessoas que Ele colocou à nossa volta. Porque vocês sabem que Deus faz muito mais coisas com a nossa obediência do que com recursos e circunstâncias favoráveis. Muitas vezes nós estamos pensando e pedindo para Deus mudar circunstâncias, ou quando eu tiver um recurso assim, ou quando essa circunstância for assada. Mas o que Deus quer é fazer aquilo através da nossa obediência. Tem uma musiquinha, né? Eu não vou cantar, pode ficar tranquilo. Que diz assim, né? Que obedecer é mais que importante, é prova de amor. Obedecer. Cantei, né? Mas foi bem, porque senão eu não ia me lembrar, né? Tipo, perdi o ritmo. Obrigado. Então, obedecer, gente, é prova de amor. É mais do que importante. É algo que nós precisamos aprender. Obedecer, obediência e um coração alinhado a um propósito. Se você obedecer e manter o seu coração alinhado, o seu destino será uma terra frutífera. Amém? Outra lição que nós podemos tirar do livro de Esther está lá, já no versículo 15, do capítulo 2 ainda, que diz assim, do 15 ao 17. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ela foi obediente. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O que nós podemos aprender aqui com Esther? Que, mais uma vez, ela não agiu dependentemente, mas de uma forma humilde. Ali, Hegai era um oficial responsável pelo harém, e esse homem a orienta a não pedir nada além do que ele estava sugerindo ali para ela. E ela fez exatamente o que ele mandou. Então, não podemos agir com independência. Nós temos que agir com humildade. Esther, ela foi humilde ali, no meio daquelas moças, e ela foi realmente obediente àquilo que aquele oficial a tinha sugerido. Não falou para ela, você tem que fazer isso. Olha, eu sugiro que você não peça nada além disso, disso e disso. Então, ela agiu humildemente. E ela não pediu. E no versículo 20
do mesmo capítulo 2, diz assim: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem e de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Gente, Esther aqui, ela foi muito humilde. Porque a partir do momento que ela se torna rainha, Mardoqueu se torna seu súdito. Quando Esther se torna rainha, ela tem o poder de mandar na vida de Mardoqueu. Vocês conseguem entender isso? Mas a Bíblia diz que ela continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um coração humilde não se perde com títulos, mas um coração soberbo se revela com os títulos. Esther continuou sendo humilde. Esther continuou entendendo que Mardoqueu era a pessoa que Deus tinha enviado na vida dela para a orientar. Nós não podemos agir com independência, mas sim humildemente. E aí nós vamos na contramão do que o mundo nos ensina, não é verdade? Porque hoje o que nós mais ouvimos: você precisa ser dependente, você precisa ter dependência. Mas no reino, nós somos interdependentes. No reino de Deus, nós somos dependentes um dos outros. Interdependentes. Somos uma família. Então, a independência, ela vai... A independência, ser independente, você precisa ser independente, você precisa fazer... Eu falei, acho que é o contrário do mundo, né? Que o mundo diz que a gente precisa ser independente, a gente precisa ter algo, a gente precisa comandar. Principalmente nós mulheres, né, gente? Fala a verdade que a gente é bombardeado nisso, né? Ninguém pode mandar em você. Mas a independência, ela vai contra os valores do reino. Porque no reino nós precisamos ser interdependentes. E dependentes exclusivamente do Senhor. E outra coisa que Esther nos ensina é saber obedecer ordens. Esther, ela obedecia a orientação de uma pessoa que estava na posição inferior a ela. Então, não independe de onde vem a ordem. Vocês conseguem entender que essa é a dinâmica do reino de Deus? Nós temos que obedecer. E se você e se eu não souber receber ordem de pessoas que nós vemos, como é que nós vamos saber obedecer Deus que nós não vemos? Você consegue perceber que isso é um treinamento que Deus coloca nas nossas vidas? Porque é mais fácil a gente obedecer quando a gente vê, não é verdade? Como que a gente vai obedecer aquele que a gente não vê se nós não sabemos obedecer aquele que a gente vê? No versículo 21 diz assim: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados e tudo isso foi escrito nos livros históricos na presença do rei. Mardoqueu também cumpriu com seu propósito. Ele estava na hora certa, no momento certo, ouvindo a conversa certa. Esse é o time de Deus. É você estar naquele momento, naquela hora, com a pessoa certa, ouvindo a coisa certa. E Mardoqueu agiu ali.
foi e falou para Esther: olha, rainha, eles estão tramando contra o rei. E ela foi lá e contou o rei, e descobriram que aquilo estava certo. E a Bíblia diz que tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. E o que isso fala para mim e para você? Que toda vez que você obedecer, o Rei dos Reis vai escrever lá no registro. Está tudo escrito. Tudo que você já fez, tudo que você ainda vai fazer, vai estar escrito no livro do Rei dos Reis. Nada passa despercebido, porque muitas vezes a gente pensa assim: eu estou obedecendo e Deus não está vendo. Deus está vendo, Deus está registrando tudo. E no momento certo, virá à tona. E é o que a gente vê na história. É o que nós vemos na história. Na sequência, nós vamos ler que existia um camarada chamado Amã, que ele se achava. Ele tinha certeza que ele era o bom da história. E ele queria que todos se dobrassem quando ele passasse. E Mardoqueu não fazia isso. E Amã, muito brabo, resolveu que ele ia exterminar Amã, Mardoqueu, ia matar Mardoqueu. Mas não só ele, como todo o povo judeu. E Mardoqueu descobre tudo isso. Amã vai lá, faz com que o rei faça um decreto, né, para que as pessoas possam ali matar os judeus. E Mardoqueu fica sabendo disso e muito triste, conta isso a Esther. E aí nós vamos começar a ver como Deus vai mexendo em toda essa história. Aí, naquela mesma noite que Mardoqueu fala para Esther, e que Esther fala: mas eu não posso ir na presença do rei. O que acontece? O rei perde o sono na noite e pede para trazer lá as crônicas reais para ele dar uma lida, porque naquela época, né, não tinha livro, né, não tinha revista, não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha nada, só tinha as crônicas. Quando então, vocês estão conseguindo perceber que foi Deus, né, gente? Deus tudo movendo. Aí acontece, dei um salto aqui na minha ministração, gente. Acontece que o rei lê lá as crônicas e lê que esse Mardoqueu livrou ele, que porque ele contou, porque ele escutou, não teria ele morrido. Aí o rei chama quem? Amã. Fala assim: olha, Amã, o que você acha de eu fazer assim para honrar uma pessoa que serviu, que fez algo extraordinário sobre a minha vida? E Amã, não sabendo que se tratava de Mardoqueu, ele achando que era ele, né, porque ele se achava, ele falou assim: olha, rei, eu acho que tinha que colocar ele numa carruagem, vestir ele com vestes reais, colocar um anel no dedo e sair gritando pelo reino. É assim que se faz para aquele que honra o rei honra essa pessoa. E o rei achou muito bacana. E o rei fala assim: gostei dessa ideia. Você pode fazer você mesmo com aquele homem chamado Mardoqueu. Você pensa a cara desse homem que queria matar Mardoqueu. Ele já estava construindo uma forca na sua casa. Ele vai ter que obedecer. E ele obedeceu. E ele vai, pega Mardoqueu, veste as vestes reais e faz tudo aquilo que ele tinha planejado para ele mesmo, mas que não era ele.
Então, amados, muitas vezes Deus trabalha no secreto para nos honrar em público. Deus nos trabalha em secreto. E à medida que nós vamos obedecendo, à medida que nós vamos nos entregando, vai chegar um momento que o próprio Deus vai nos honrar. Esse livro de Esther, ele é recheado de lições. Aí, voltando lá para Esther, quando Mordecai fala para ela que Amã estava querendo matar todo o povo e que ela era judia também, que ela estava ali, que ia acontecer esse genocídio. E a rainha fala para Mardoqueu, fala, mas o rei faz muito tempo que não me chama. E eu só posso ir na presença dele quando ele me chama. E se eu for sem ele me chamar, eu corro o risco de ser morta. E Mardoqueu fala para ela, Esther, talvez tenha sido para um tempo como esse que Deus te colocou como rainha. E Esther, então, fala para Mardoqueu, então tá bom, eu vou lá, mas você e todo o povo jejuem e orem. Eu farei isso. E as minhas servas também. Então, o nosso propósito é muito maior do que a nossa posição dentro do reino. Daquilo que nós somos, literalmente. E Esther nos ensina aqui que, terceira e última, gente, para vivermos o nosso propósito, nós nunca podemos recorrer às estratégias humanas. Nós sempre temos que recorrer às estratégias celestiais. E foi o que Esther fez aqui. Porque Esther, vocês há de convir comigo que ela era rainha, que ela tinha poder nas mãos dela, que ela podia ter subornado, ela podia ter dado um jeitinho, ela podia até ter fugido, gente. Podia ou não podia? Ela era rainha. Ela podia mandar e desmandar dentro do reino. Ela só não podia cancelar o decreto que o rei tinha assinado. Mas ela resolve abrir mão das estratégias humanas. E o que ela fala? Vamos jejuar e orar por 3 dias. Aí sim, eu vou na presença do rei. E se eu morrer, morri. Então, nós precisamos também aprender aqui que nós precisamos recorrer aos recursos eternos. Nós precisamos buscar aquilo que Deus tem de orientação para nós naquele momento difícil. Porque fala a verdade, quando a coisa aperta, a gente já começa, mas se eu fizer tal coisa, se eu ajeitar tal lugar, se eu falar com tal pessoa, se eu ficar quietinha e sumir, mas nós não podemos agir diante das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas artimanhas humanas. Nós temos que buscar em Deus qual é a estratégia que Deus tem para nós. Nós precisamos usar essa ferramenta da oração e do jejum, para nós nos aproximarmos e ouvirmos a voz de Deus. Nós também precisamos estar focados aqui, e Esther nos ensina as necessidades das pessoas. Porque Esther, ela não pensou só nela. Ela não olhou só o bem-estar dela, ela era a rainha, ela estava protegida. Até um certo ponto, ela estava mega protegida. Vocês concordam comigo que ela estava no reino, ela não ia para aquela guerra, ela estava protegida. Ela era judia, mas ela estava protegida. Mas ela olha para as pessoas. E Deus aqui nos ensina que pessoas são mais importantes do que coisas.
Pessoas são mais importantes do que funções. Pessoas são mais importantes e Deus prioriza as pessoas. E nós temos funções importantes? Temos. Nós precisamos cumprir? Sim. Mas nós precisamos olhar para as pessoas. Nós precisamos nos derramar para as pessoas. Aquele vídeo que o pastor Anderson passou no domingo passado, do barco, eles não se importaram com as pessoas. Eles se importaram com eles. Eu tenho uma posição, eu estou aqui, eu estou protegido aqui dentro. Quem veio domingo passado lembra. Mas esse não é o reino de Deus. Não foi para isso que eu e você nós fomos chamados. Nós fomos chamados para olhar para as pessoas. Deus não está preocupado simplesmente com as nossas funções e os nossos cargos. Deus está preocupado com as pessoas. E quem usa recursos eternos tem virtudes eternas. E quando você e eu usamos jejum e oração, nós vamos ser cheios de autoridade, ousadia, graça e favor de Deus. Quando nós nos derramamos no Senhor, nós vamos ter essas armas nas nossas mãos. E Esther, ela foi ousada, ela foi sábia, e a Bíblia diz que então ela chegou até o rei estende o seu cetro para ela, ela faz o pedido ao rei, chama o rei para 2 banquetes, né? E no segundo banquete, o rei fala ainda para ela, você pode pedir o que você quiser. E ela fala, eu quero um banquete, eu quero uma janta. E o rei vai lá, e nessa janta ela pede para um outro banquete que Amã estivesse ali. E então, nessa segundo banquete, quando ela solta lá na conversa, fala assim, rei, o que o senhor acha assim, se aqui dentro do palácio tivesse alguém arquitetando me matar e matar todo o meu povo judeu? E o rei fala, o que é isso? Quem é esse? Amã. Gente, fala a verdade que ela foi ousada. O homem estava ali. Quem que dá essa ousadia para nós? Só Deus. É porque ela usou das armas, do jejum e da oração, ela foi buscar em Deus essa graça, esse favor. Então, Amã, o rei manda matar Amã na forca. Na própria forca que ele estava construindo para matar Mardoqueu. Aí talvez você fale assim, uau, é isso que Deus vai fazer, Deus vai mandar matar meu inimigo. Mas o propósito de Esther não era matar Amã. Talvez até Deus possa dar um jeitinho no quem está se levantando contra você. Mas não é esse o propósito. Foi salvar vidas. E daí nós passamos lá para o capítulo 8 de Esther. Amã é morto. Aí Esther, mais uma vez, humildemente, chega na presença do rei. Fala, olha, rei, ainda nós temos uma situação que eu preciso pedir para o senhor. Sabe, rei, tem um decreto e o meu povo, e esse decreto não pode ser revogado, porque lembra que eu falei que nessa época nem o próprio rei poderia revogar o decreto? E o meu povo, então o rei abaixa um outro decreto, colocando lá que os judeus podiam se defender, e ele ensina, né, ele disponibiliza a esse povo judeu armamentos. E no capítulo 9, nós vemos que os judeus, eles vencem essa guerra, eles são vitoriosos, né? Tanto que até hoje eles comemoram essa vitória, que é o Purim. E aí nós vemos que Esther, ela cumpre com o seu propósito de salvar o povo, né? E aqui nós vemos que não tem nada impossível para Deus.
E que o nosso propósito, ele não está atrelado a nós mesmos. Ele não está atrelado simplesmente aos nossos talentos. Deus usa os nossos talentos para cumprir com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então é muito mais do que você se sentir protegida porque o seu inimigo foi derrotado. Mas o teu propósito tem a ver com vidas, com pessoas que estão ao seu redor, com pessoas que você vai levar a conhecer a Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você esteja em um momento da sua vida que você olha e diga: não estou vendo nada do que Deus está fazendo. Eu tenho vivido situações tão complicadas e parece que Deus não está se movendo. Mas creia, Deus está se movendo. Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está montando o quebra-cabeça. E se você obedecer do jeitinho certo, se você manter o seu coração humilde, Deus fará com que você cumpra o seu propósito. Amados, Deus, que é Rei e Senhor de todas as coisas, Ele habita também com os exilados, com os desprezados, com os estrangeiros. Deus, Ele traça um destino de realeza para quem está à margem da história. E faz da plebeia uma rainha, faz do plebeu um rei. Deus aponta o seu cetro para a humildade. Aponta o seu cetro para a obediência. Aponta o seu cetro, não para a aparência, mas para o coração. Deus, Ele trabalha em secreto e honra em público. Ele coroa a mim e a você como filho e filha. E eu queria que você, de olhos fechados, num ato profético, você estendesse as suas mãos assim, para cima, como se você estivesse pegando uma coroa e colocasse essa coroa na tua cabeça. Pegue a coroa, coloque a coroa na sua cabeça. Tome posse. Você é rei e sacerdote. Deus age sem a gente perceber. Deus está tecendo a sua história. Você pode ficar de pé e adorar esse Deus que te deu a vitória, que te deu um destino.